eu estive em mais de 3 manifestações ali na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, e nenhuma delas feriu o direito de ninguém. O povo foi para a rua, os manifestantes foram para as ruas, as ruas não foram bloqueadas em nenhum momento, e a polícia estava lá para testemunhar tudo isso. O que o presidente quis dizer é que a manifestação ela continua sendo livre conforme diz a Constituição. E eu acho um absurdo virem sentenças, decisões de juízes, de magistrados, e até comentários de colegas, de políticos, né, dizendo que o povo não pode fazer o que está fazendo. Claro que pode, o Rio de Janeiro está cheio nesse momento, São Paulo está cheio, a população está na rua. Existe hoje um sentimento de indignação em relação ao resultado. Isso é normal. Olha, dizer, Luciana, que o presidente Bolsonaro ele demorou 45 horas para se manifestar sobre o resultado da eleição, que é completamente atípico e não condiz com o perfil democrático que a gente tem hoje no Brasil, depois que vencemos e superamos o período da ditadura civil-militar. E é uma regra do bom comportamento, né, político, a gentileza de você ou ligar, ou se manifestar, ou desejar bom governo, mas enfim, ele demorou 45 horas para isso e não foi contundente como deveria ser no que diz respeito ao que está acontecendo. Quero dizer ao Coronel Tadeu que eu vou sempre defender o direito da oposição e o direito das minorias. Agora, se manifestar e organizar uma oposição é do regime democrático. Eu defendo a democracia. Por isso, vou sempre defender o direito da oposição. O que não pode é não reconhecer o resultado de uma eleição. O que não pode é você obstruir rodovias, como está acontecendo. O Coronel Tadeu, basta você assistir a CNN, a reportagem que estava antes da gente entrar aqui no ar. O que está acontecendo são ambulâncias impedidas de circular. O que está acontecendo são ônibus escolares impedidos de circular. O que está acontecendo é alimento demorando a chegar para a população, a economia sendo prejudicada. Isso é crime. Isso não tem outro argumento. E a razão de ser é porque não aceita o resultado da eleição. Ok, não quer aceitar o resultado da eleição? Não há problema. Vocês têm 4 anos para digerir melhor a informação de terem perdido uma eleição e organizarem uma oposição. Organizem uma oposição, façam oposição no Congresso Nacional, proponham coisas, organizem, sem dúvida alguma, manifestações pacíficas dentro da lei. Agora, façam uma oposição dentro do que a lei determina na Constituição de 88. O que não pode é o que a gente está assistindo. Diversas reportagens que a Polícia Federal já está investigando as manifestações no que diz respeito à sua origem, e porque, evidentemente, não se trata de uma manifestação legítima e legal, é uma manifestação criminosa, né? Você, em plena segunda-feira, está obstruindo as vias, está obstruindo estradas, impedindo que a sociedade tenha o direito de ir e vir, impedindo que a economia funcione. Isso já estava orquestrado, já estava organizado em grupos de WhatsApp, em grupos que eram grupos responsáveis pela campanha do presidente Bolsonaro, e a Polícia Federal já está investigando, já tem indícios de quem organizou. Cabe à Polícia Federal, cabe ao Poder Judiciário fazer essa investigação e chegar aos responsáveis. E eu quero insistir aqui, Luciana, sem dúvida alguma, as manifestações de oposição a qualquer governo são legítimas. Eu fui líder, o Coronel Tadeu sabe disso, eu fui líder da oposição ao governo Bolsonaro. Qual foi o momento, Coronel Tadeu, que eu cometi algum crime fazendo oposição ao governo Bolsonaro? E nós tivemos boa relação de diálogo dentro do Congresso Nacional, você era da base. O que não pode, Coronel Tadeu, é na eleição que lhe fez deputado em 18 ter valido, e na eleição que você perde, aí não vale. Isso não é democrático, isso não é um gesto de grandeza, isso é ruim. Então, se organize numa oposição, mas dentro da lei. Respeitem as decisões da urna, respeitem a maioria. E eu tenho certeza, viu, Luciana? A maioria dos eleitores, mesmo aqueles que votaram no Bolsonaro, condenam veementemente essas atitudes antidemocráticas, golpistas, de você não aceitar o resultado de uma eleição e de você bloquear estradas. Bloquear a estrada para quem não aceita uma decisão de uma eleição é crime e tem que ser tratado como criminoso. Isso não é crime em lugar nenhum, está escrito na Constituição, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Está todo mundo nas ruas nesse momento, nenhum desses manifestantes tem medo de se esconder de absolutamente nada, porque não devem nada a ninguém. Eles são eleitores, são brasileiros e têm o direito de se posicionar a qualquer momento. Querer calar essas pessoas, isso sim é ditadura, é uma demonstração
de que eles não jogam o jogo da democracia em momento nenhum. O pilar da democracia é exatamente o direito de se manifestar. E, infelizmente, o PT e todos os partidos de esquerda conseguem agir dessa forma demagógica e tentando mostrar nesse momento em que ganharam a eleição, e eu reconheço que ganharam a eleição, mas jamais deveriam falar o que estão falando por aí à torta direita. Deixar uma coisa clara, vamos tratar do que é real, né? E não de interpretações da realidade que fogem àquilo que está todo mundo assistindo. O que a gente está vendo são bloqueios de estradas criminosos e a razão de ser desse bloqueio é um grupo de extremistas que não aceita o resultado da eleição. A eleição foi domingo agora. Vamos tratar de organizar o país, de gerar emprego, de deixar o governo que ganhou a eleição governar. A equipe de transição está montada. O senador Ciro Nogueira é a pessoa indicada pelo presidente Bolsonaro para coordenar essa transição. Vamos fazer a transição de um governo para outro, porque assim manda a democracia. O que a gente está assistindo é um grupo extremista, eu repito, um grupo extremista que não aceita o resultado de uma eleição e está indo para a rua pedir intervenção militar. Não há nada mais autoritário, não há nada mais criminoso do que está sendo feito. A polícia militar, Coronel Tadeu, devia estar combatendo o crime. Tem mais o que fazer do que ficar desbloqueando estrada por quem não aceita o resultado de uma eleição. Uma eleição que você, Coronel, disputou e perdeu. Lamentavelmente, tem eleição que nós ganhamos, tem eleição que nós perdemos. O que não pode é achar que só vai valer a eleição que a gente ganha. Isso é feio, isso é antidemocrático, isso não tem respaldo legal. Vamos deixar esse país andar para frente. Bloquear uma estrada significa impedir que os alimentos cheguem, impedir que as indústrias abram, impedir que o emprego seja garantido. É isso, um país parado. Eu repito, é uma ação de extremistas, não é uma ação de quem está preocupado com a democracia. A maioria da população, mesmo que dizer que é a manifestação do povo, não. O povo quer trabalhar, o povo quer estudar, o povo quer o direito de ir e vir, e está indignada com essa manifestação de uma minoria extremista que não tem nem a ver com o perfil de uma maioria que votou, mesmo aqueles que votaram no próprio presidente Bolsonaro e que perderam uma eleição. Isso acontece. Isso não aconteceu em 2018, não houve esse tipo de coisa quando o Bolsonaro ganhou a eleição. Então vamos aprender um pouco, vamos ter grandeza, vamos respeitar as urnas. Preciso aceitar a derrota de uma eleição. Esses atos extremistas de fechar estradas, de fechar rodovias, prejudicam o conjunto da população e por isso são considerados criminosos. Coronel Tadeu, você pode pegar todos aqueles que perderam a eleição, ir para uma praça pública e ficar 4 anos reclamando, chorando, gritando e fazendo oposição. Isso é legítimo, isso é autêntico, isso vale, está previsto na Constituição. O que não pode é o que vocês estão fazendo, é prejudicando a vida das pessoas, fechando as rodovias. Isso não tem amparo legal e vocês precisam aceitar o resultado de uma eleição. Eu quero agradecer a todos aqueles que votaram no presidente Lula. Nós temos um governo para ser construído, nós temos que gerar emprego, nós temos que fazer a agricultura crescer, nós temos que fazer o transporte melhorar, nós temos que evoluir na ciência, na tecnologia e principalmente na educação. Há muita coisa a ser feita. E daqui a pouco a gente tem uma Copa do Mundo, tem muita gente que está de verde e amarelo e que esse símbolo vai ser de todo mundo de novo. A gente tem um povo a unir, a gente precisa unir um povo inteiro. Então daqui a pouco a Copa do Mundo vai estar todo mundo vestido de verde e amarelo, com bandeira na mão. Espero que com felicidade Lula vai unir esse país de novo, que foi dividido de uma maneira trágica. Famílias inteiras divididas e rachadas. Agora é a hora da gente respeitar o valor da urna, a gente respeitar o valor da democracia, a gente fazer valer a Constituição de 88 e deixar aqueles que ganharam a eleição governarem em paz e com prosperidade, que é o melhor para a população. Então, obrigado pela CNN de ter promovido esse debate, sempre com integridade, sempre com justiça, sempre com imparcialidade. Agora é a hora da gente governar e quem ganhou a eleição é que governa. Quem perdeu a eleição faz oposição, mas a oposição tem que ser dentro da lei, não pode ser prejudicando a vida das pessoas.